Mas vamos então começar a falar agora de rastreamento, certo? Luciano, quando e como eu devo rastrear a doença renal no meu paciente com diabetes, de acordo com essa nova diretriz da SBD de 2025? Então, bora lá, né? Então, uma pergunta de cada vez. Quando a gente vai rastrear, né? A maioria dos nossos pacientes são diabéticos tipo 2, né? Então, no diabetes tipo 2, no momento do diagnóstico. Isso é muito naquele contexto de que o diabetes tipo 2 tem um atraso diagnóstico, ele já convive com fatores de risco para o diabetes e para doenças, complicações micro e macrovasculares há algum tempo, né? Então, obesidade, hipertensão, é um paciente com uma idade um pouquinho mais avançada, geralmente ali pelo menos na quarta década, quinta década. Então, é um paciente que já tem ali fatores de risco, então você deve fazer o rastreio desde o diagnóstico, até porque a gente sabe que o próprio pré-diabetes, né, já tem ali algum grau de evolução para complicações micro e macrovasculares. No DMI-1, ele coloca aquele ponto de corte dos 5 anos após feito o diagnóstico. Só que tem uma observação, né? E para quem está fazendo prova, decoreba danado, é que ele tem que ter pelo menos 10 anos de idade ou já ter entrado na puberdade, né? Então, por exemplo, alguém que tenha sido diagnosticado com diabetes tipo 1 é o raro do raro, né? Se diagnosticar um diabetes tipo 1 antes dos 5 anos de idade, aí ele teria que esperar chegar nos 10 para fazer o rastreamento, porque a gente sabe que não tem a incidência de doença de complicação renal é muito baixa nesses primeiros 10 anos de vida, né? Independentemente da idade que deu o diagnóstico. Então, eu esperaria até os 10 anos ou início de puberdade e 5 anos de doença no caso do DM1, tá? O rastreamento é feito principalmente assim, a gente pode fazer um exame aleatório que apareça alguma alteração, mas em geral, quando chega nesse perfil, nesse ponto aí que você vai fazer o diagnóstico, a indicação é fazer a relação albumina-creatinina urinária, uma amostra isolada de urina. A gente não precisa fazer proteinúria 24 horas. A albuminúria seria o principal fator ali modificável e marcador. Além da relação albumina-creatinina, que você vai ver essa avaliação da albuminúria, deveria fazer a taxa de filtração glomerular estimada, que é com a creatinina, né? Mas a gente sabe que tanto falando de albuminúria, quanto falando de taxa de filtração glomerular, a gente acaba tendo algumas limitações, alguns limitantes em relação a esses exames, né? Então, sim, quer comentar um pouquinho? Exatamente. Por exemplo, quando a gente solicita relação albumina-creatinina na urina, isso na maioria das vezes será um bom parâmetro para rastreamento, para diagnóstico, mas, por exemplo, existem algumas situações que aumentam de forma transitória essa relação e podem falsamente levar a um diagnóstico de doença renal do diabetes. Então, por exemplo, paciente que está com hiperglicemia grave, não adianta solicitar a RAC naquele paciente com glicada de 14, glicemia de jejum de 350, porque essa hiperglicemia grave pode levar a um aumento transitório da albuminúria, sem que o paciente tenha ainda doença renal do diabetes. Aí outras causas que a própria diretriz cita: insuficiência cardíaca descompensada, febre no momento da coleta, atividade física intensa próximo ao momento da coleta, infecção urinária, infecção sintomática, tá? Bacteriúria assintomática não é considerado como um fator de falsa positivação da albuminúria, e até mesmo hipertensão arterial não controlada. Então, são parâmetros que a gente teria que excluir para poder confiar naquele resultado da relação albumina-creatinina na urina. Luciano, você falou uma coisa interessante do pré-diabetes. Porque assim, a gente não tem hoje ainda uma recomendação das diretrizes da gente rastrear complicações microvasculares no pré-diabetes, mas nós já temos dados, né, estudos que mostram que pacientes com pré-diabetes apresentam, inclusive, uma microalbuminúria ali presente em alguns estudos. Porque boa parte desses pacientes com pré-diabetes, infelizmente, a gente não tem um sistema de saúde tão preciso para estar sempre fazendo um rastreio, né? Você não sabe até que ponto esse paciente com pré-diabetes, em algum momento, ele tem ali um ponto de corte que chega no diabetes, depois volta para o pré-diabetes. Então, toda essa situação é um pouco confusa. A gente vai falar em síndrome metabólica. Então, a gente falar em obesidade central, processo inflamatório crônico, hipertensão, dislipidemia, são todos fatores de risco para a doença renal e para a progressão de doença renal. Então, a gente não deve, assim, aguardar tanto a evolução de complicação para pensar na doença renal. Então, esse paciente que já tem esse perfil metabólico, ele com certeza é um limitante. Outro ponto que a gente tem que falar desses rastreios, a gente já falou aí do rastreio em relação a albuminúria, também em relação à taxa de filtração glomerular.
né? A gente tem que lembrar que o que a gente usa como padrão é a creatinina. A creatinina é um metabólito da creatina, que é uma proteína que está lá no músculo, né? Então, assim, por isso essa história, às vezes, quando o paciente tem uma massa muscular aumentada, ele pode ter um aumento de creatinina em comparação com o paciente mais magro. Então, mulheres, às vezes, têm uma creatinina um pouquinho mais baixa, e a calculadora acaba misturando uma coisa com a outra, não leva tanto em consideração a história do gênero, como antes já se usava, não leva mais em consideração a história da raça, que também antes usava. Então você pode ter algumas situações de interferência. Alguns medicamentos, sulfatrimetoprim, por exemplo, podem interferir na creatinina e dar uma falsa elevação transitória. Então tem algumas situações também onde pode ter alguma alteraçãozinha na taxa de filtração glomerular, e valeria a pena fazer uma avaliação com mais cuidado, né? O pessoal da nefro tem assim, levantado em algumas situações se avaliar a cistatina, né? Sim. Cistatina C, que tem um paralelismo, uma correspondência com a creatinina e com a taxa de filtração glomerular mais precisa, porque não teria esses interferentes, mas aí são situações muito particulares. Então, se você tiver um paciente com uma massa muscular muito aumentada, fisiculturista, sei lá o que, ou tomando anabolizante, sei lá, vai dar algum problema. A gente tem que fazer esse tipo de avaliação separada e talvez tenha alguns cenários onde vale a pena lançar mão da cistatina. É um exame que boa parte dos convênios não cobre, mas não é um custo assim tão elevado. O Cadigo mesmo manda, não na diretriz da SBD não coloca, mas o Cadigo coloca que você poderia lançar mão da cistatina e às vezes assim, fazer uma vez ali no paciente para avaliar, saber se aquilo ali realmente está correspondendo, pode valer a pena. Excelente. Para fechar esse tópico, é bom falar também sobre a frequência, né, Luciano? Então, isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano no paciente com diabetes, seguindo essas indicações de início que o professor Luciano já falou anteriormente. Mas alguns pacientes podem necessitar de mais testes. Por exemplo, na puberdade, isso pode precisar ser feito mais vezes por ano. Pacientes com controle glicêmico insatisfatório teriam um risco maior também. E as gestantes, isso pode ser feito inclusive trimestralmente na gestação, porque a gente teria um risco maior de progressão da doença renal, do diabetes. E o racional bom, assim, para quem não quer decorar tanto e está pensando mais na sua prática clínica, é que quanto mais descontrolado tiver, mais perto tem que ser feita essa reavaliação, né? Lembrar que a relação albumina-creatina urinária, como ela tem mais interferentes, é recomendado que você repita pelo menos 2 a 3 vezes no período de 6 meses para fechar assim, uma média ali em relação a como você vai classificar esse paciente em relação à RAC, né? Confirmar que realmente tem doença renal, né? E a própria definição de doença renal crônica, né? Que é a doença renal diabética que a gente classifica como doença renal crônica, é uma alteração que persista por pelo menos 6 meses, 3 a 6 meses. Então, assim, se você fez ali uma primeira avaliação e veio alterada, não acabou ali, você não já fechou o diagnóstico, né? Óbvio que a gente não vai atrasar as medidas, mas precisa dessa reavaliação para fechar o diagnóstico. Depois que fechou direitinho, aí você pode espaçar um pouco mais, dependendo do estágio.